Bem-vindos à aula 3 da unidade 7 do BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Nesta aula nós vamos finalmente estudar os sufixos pronominais no hebraico. Mas antes, lembrem-se que no hebraico o sufixo pronominal pode ser ou objetivo ou possessivo. Ele será objetivo quando utilizado com uma preposição e possessivo quando ele é um sufixo de um substantivo. Agora, o sufixo pronominal também está dividido em duas outras categorias. E essas são as categorias tipo 1 e tipo 2. Não faz muito sentido agora, mas se nós olharmos a tabela aqui, fará mais sentido. Então vamos ver aqui. Nessa tabela nós temos aqui os pronomes pessoais, à direita. E eu vou colocar os sufixos pronominais tipo 1 e tipo 2, que correspondem a cada um desses pronomes pessoais. Lembre-se que no hebraico existem alguns pronomes pessoais diferentes do que no português. Por exemplo, existe o pronome pessoal da segunda pessoa no masculino no singular e da segunda pessoa no feminino singular. No português nós temos um pronome que traduz esses dois. Tu. Tá bom? Mas vamos ver então. O primeiro sufixo pronominal é i ou ni. Então, no final de uma palavra, você pode colocar i ou ni. Notem aqui a semelhança com ani ou anohi. Tá vendo? I e ni. O sufixo tipo 2 muda a vogal, mas continua muito parecido com i ou ni. É ai, com patar. E pode ser traduzido possessiva ou objetivamente. Pode ser traduzido como meu, no caso de ser um sufixo com um substantivo, ou pode ser traduzido objetivamente mim, a mim, para mim, debaixo de mim, quando nós colocamos este sufixo com uma preposição. Tá bom? Então, i ou ni ou ai. O próximo sufixo é ha ou eiha. Ha é o tipo 1, eiha é o tipo 2. E este é para o pronome pessoal da segunda pessoa masculino singular, 2ms. E pode ser traduzido como teu ou ti. Para a segunda pessoa no feminino, o sufixo será r, então com sheva mudo, ou air, para o tipo 2. Notem aqui que existem algumas semelhanças. Podemos ver aqui que o tipo 2 leva um yod antes do sufixo. É como se ele fosse o tipo 1 mais uma vogal e um yod conectados ao sufixo do tipo 1. Notem também que a segunda pessoa tem o kaf final, como seu sufixo pronominal. Tá bom? Isso é importante porque quando nós olhamos aqui na terceira pessoa, em vez de kaf, nós temos um re. Os sufixos pronominais na terceira pessoa do tipo 1 são ou, o ou hu. E no tipo 2 será ai. Algumas pessoas pronunciam este sufixo pronominal também da terceira pessoa no masculino singular como ai. Simplesmente ai. Da mesma forma que o sufixo pronominal tipo 2 da primeira pessoa é pronunciada. Mas você pode escolher ou pronunciar aiv ou ai. Tá bom? Significa seu, ou traduzido objetivamente ou obliquamente, si. Pode ser também traduzido como dele. Então, sussô seria o cavalo dele, ou pode ser também seu cavalo. Na terceira pessoa, no feminino singular, nós temos o sufixo tipo 1, ar ou ha. Lembre-se que esses são sufixos. Então, não tem como confundir isso aqui com o artigo definido no hebraico, tá bom? Agora, notem aqui, este pontinho que se parece com um dagesh não é um dagesh. Na verdade, é chamado mapik. Você se lembrará que o re, como é uma gutural, não pode levar dagesh, mas às vezes nós podemos ver este pontinho aqui no re, é chamado mapik. Mapik significa que o re é pronunciado. Então, muitas vezes, quando nós temos o re final, ele não será pronunciado, mas quando nós temos o re final com o mapik, o re final é pronunciado. Então, o sufixo pronominal 3fs do tipo 1 é ar, tá bom? Do tipo 2 será eiha. Notem aqui, de novo, o re é predominante na terceira pessoa, o kaf é predominante na segunda pessoa, e nos tipos 2 nós vemos a importância da consoante yod. Agora, no plural, temos nu ou einu, que é nosso ou nós. Temos também
Hem e hen, então masculino e feminino, hem e hen, ou eichem ou eichen, que significa vosso na maneira possessiva ou vós na maneira objetiva. Notem aqui de novo a predominância do kaf na segunda pessoa e mais uma vez o yod no tipo 2. Desde o 2ms aqui até o 3fp nós veremos o yod como o marcador do tipo 2. O sufixo pronominal do 3mp, ou da terceira pessoa masculina no plural, é hem ou am. Hem ou am. Pode ser também ehem, é no tipo 2. Significa seu ou si, porque no português o pronome possessivo da terceira pessoa no singular e da terceira pessoa no plural é o mesmo, seu ou si. Pode ser também traduzido como deles. Então, sushem pode ser traduzido como seu cavalo ou o cavalo deles. Tá bom? E, finalmente, o sufixo pronominal da terceira pessoa no feminino plural é hen ou an. Notem aqui que tanto na segunda pessoa masculina plural e na terceira pessoa masculina plural, os sufixos terminam em mem, no mem final. Já na segunda pessoa feminina do plural e na terceira pessoa feminina do plural, os sufixos pronominais terminam no nun final. Então, notem aqui as correspondências. Eu vou colocar essa tabela na página do BAT 101 e mesmo que seja grande e mesmo que pode ser um pouco chato, é imprescindível que vocês memorizem cada um desses sufixos pronominais, porque eles aparecem muitas vezes no hebraico bíblico. Agora vamos ver alguns exemplos aqui. Em primeiro lugar, susi. Susi tem o sufixo pronominal 1cs, em outras palavras, da primeira pessoa comum no singular, significa meu cavalo. Tá bom? Susi, meu cavalo. Quando nós colocamos o sufixo o no final, essa é a terceira pessoa no masculino, singular, significa seu cavalo, ou o cavalo dele. Quando nós temos o sufixo pronominal da terceira pessoa feminina no plural, do tipo 1, nós vemos aqui Susan, significa também seu cavalo. Em outras palavras, Sussô é o cavalo de João, tá bom? Susan seria o cavalo que pertence a Maria, Fátima e Joana. Então, Susan pertence às três mulheres. Por quê? Porque este sufixo pronominal é da terceira pessoa no feminino plural. Esta é a diferença entre Sussô e Susan. Mesmo que nós traduzimos da mesma maneira, seu cavalo, existe esta diferença no hebraico bíblico. Agora, quando nós utilizamos o tipo 2, o sufixo do tipo 2, Suseihen, que é o mesmo da terceira pessoa feminina, no plural, seria então os cavalos que pertencem a Maria, Joana e Fátima. Nós traduzimos como seus cavalos ou os cavalos delas. Em outras palavras, os sufixos pronominais do tipo 2 são sufixos pronominais que mudam o número da palavra possuída. Em outras palavras, quando nós utilizamos a palavra sus e adicionamos a palavra sus a qualquer um desses sufixos pronominais, nós estamos falando de cavalos no plural. Quando nós colocamos a palavra sus com qualquer sufixo pronominal do tipo 1, nós estamos falando de um cavalo no singular. Mas aqui, estes são os meus cavalos, seria susai. Se eu quisesse falar, este é o meu cavalo, eu falaria susi. Se eu quisesse falar, estes são nossos cavalos, eu falaria suseino. Se eu queria falar, este cavalo é nosso, eu falaria suseno, sem o ditongo ei, como no tipo 2. Está aí a diferença, então, entre tipo 1 e tipo 2. Mas existem, então, algumas diferenças entre as línguas. Por exemplo, sussar e sussô podem ser ambos traduzidos como seu cavalo. Isso é diferente, porque no hebraico são duas palavras diferentes que são traduzidas da mesma forma no português. Como que isso acontece? É porque a diferença pode ser explicada da seguinte forma. No português, assim no português como no hebraico, quanto no português quanto no hebraico, em termos de número, o pronome será flexionado pela coisa possuída. O que eu quero dizer com isso? Tanto no português quanto no hebraico, o pronome muda de acordo com o número da coisa possuída. Por exemplo, uma mesa, quando eu digo tua mesa, eu estou falando que é uma mesa. Agora, quando eu digo mesas, eu não digo tua mesas, digo tuas mesas. Em outras palavras, o pronome é flexionado pela coisa possuída. Da mesma forma no hebraico, acabamos de ver isso com os tipos 1, com os sufixos pronominais tipo 1 e tipo 2. Já quando nós estamos falando de gênero, no hebraico o pronome será flexionado pela coisa que possui. No português é flexionado pela coisa possuída, de novo. Em outras palavras, no português eu digo meu cavalo e minha mesa. Não digo meu mesa, nem digo minha cavalo.
tá bom? Por quê? Porque o pronome é flexionado pela coisa possuída. Já no hebraico não. O pronome será flexionado pela pessoa que possui. E é isso que nós acabamos de ver ali na tabela. Então só lembre-se disso, lembre-se dessa diferença que existe entre o hebraico e o português. E nós vamos continuar, vamos aprender mais um pouco sobre os sufixos pronominais no hebraico, tá bom? Shalom!